Muito bem, nós estamos na casa do senhor Gabriel Arthur Allen. Ele é bisneto, ou ele é neto do pastor falecido Allen, que trabalhou em missão na Ilha dos Carajás. Hoje é dia 30 de outubro de 2009. Irmão Gabriel, eu queria primeiramente que o senhor contasse para nós um pouquinho da sua história de família. Como foi a sua família, a sua criação, sua infância? Como é que foi? Conta um pouquinho para nós isso. A minha infância, assim, e... Pode encostar. Certo. Pode encostar lá. Ah, tá. Fica tranquilo. Certo. Fica tranquilo. A Vou minha, deixar aqui. certo. A minha infância, Pode falar. a minha infância mesmo, para contar, assim, é meio... Constrangedor. Mas pode contar. Certo, eu nasci em Diamantina, Minas Gerais. Daí, no primeiro ano, queimou uma casa lá, queimou a nossa casa, e eu estava dentro da casa, e queimou toda a casa, e eu não morri. Daí levaram eu de avião até Pernambuco. Daí em Pernambuco também não morri lá em Pernambuco. Daí voltaram de avião até Curitiba. Daí aí até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro até Curitiba. Aqui eu também não morri. Daí levaram eu para Rio do Sul, Santa Catarina. Daí lá eu também não morri. Daí voltaram para cá e aí eu passei a me criar aqui. Com 2 anos eu vim para essa cidade aqui de Curitiba, né? E daí eu fui vivendo até hoje. Só que daí daqui em Curitiba levaram nós para uma casa sem água potável, sem água encanada, com banheiro fora. E a gente tomava banho de cada 6 meses. Mas eu pergunto, quando a casa queimou, conta alguns detalhes. Sim. Como é que foi essa história? Daí ninguém quis comentar sobre a casa que queimou, né? Só que uma vez uma vez eu vi, acabei vendo assim um fogo, né? E queimando, estralando tudo, e eu via as vigas da casa queimando e fazendo por cima de mim, né? Sei. E Foi um sonho? dava a impressão que era um sonho, né? Sei. Mas no fim eu vi que era uma casa que tinha queimado mesmo, né? Entendi. Daí eu falei para minha mãe sobre eu ter ficado dentro de uma casa que queimou e eu não morri, não queimou eu. Sei. Aí minha mãe disse que não se lembrava, de certo, na primeira impressão ela disse que não se lembrava E de aí o senhor nada. disse que foi de avião para... Isso, daí eles levaram, que eu calculo de avião, que antigamente não tinha ônibus para sair do Rio de Janeiro até lá o Pernambuco, né? E fizeram isso com que finalidade? Aí eu hoje interpreto como que o Brasil é baseado na magia negra. Tudo é lá nos Pernambuco é buchada de bode, eles fazem buchada de bode para matar a pessoa, né? Sei. Então eu acredito, hoje eu tenho uma impressão que era para matar eu lá. Só que os pernambucanos não quiseram matar eu lá. Daí trouxeram eu de volta para... Tudo antes dos 2 anos. Tudo isso antes Mas dos e 2 quem anos. teria permitido o senhor ir para lá? Isso aí eu não sei, né? Aí eu fui com minha mãe pra lá, né? A sua mãe? A minha mãe que levou eu pra lá, né? Mas ela tinha algum envolvimento com isso ou não? Aí na minha impressão, Interpretação, na minha sim. sim, Ela tinha envolvimento com o espiritismo? com o espiritismo. Na minha, Entendi. Então aí temos um ponto importante a discorrer, né? sim. Ok. Então, o senhor interpreta como sendo, vamos dizer assim, a causa dessa viagem. Isso, A tua mãe teria acompanhado você sim. com alguma finalidade ligada a isso. O É. senhor devia estar machucado, alguma coisa ou não? Eu acho que nem fiquei machucado. Hum. E daí nós viemos aqui para Curitiba, né? E ela alugou essa casa. E daí eu fiquei preso, ela me colocou preso num quarto sem alimento e sem água nenhuma. A tua mãe? A minha mãe. Puxa Daí eu vida. saí, eu escapei por uma janela assim de vidro quadrada, assim que só tinha uma coisa. Sei. Ela está me cutucando para não dizer, mas eu acho que é importante dizer, porque eu sou até a favor de esconder, tudo bem. Mas é que eu escondi muito e daí Isso as te pessoas... fez mal. fez mal porque as pessoas dizem, não, mas eles têm.
mas eles podem, mas eu nunca consegui ir para os Estados Unidos, eu nunca consegui sair daqui, eles têm, eles podem, mas eu nunca pude, nunca tive, né? Sei. Então eu tenho que falar, porque eu gostaria mesmo de que a gente recebesse uma coisa que eu pudesse deixar para os filhos, né? Nem que eu não receba, né? Mas Sei. que uma gratificação que meus filhos possam ter, né? Um terreninho, que nem a Leonara aqui, que está morando aqui no terreno, né? E tal, graças a Deus, né? Mas no futuro teu, né? Eles não têm, né? Certo. E daí a gente não fala da impressão que a gente teve bem e a gente não teve bem, né? Mas é claro, história eu concordo, e sei, tem uma cabeça legal, que a gente deve depois pôr os panos, e daí faz uma pintura bonita, né? Entendi. Mas daí a gente recebe uma gratificação legal. Ou qualquer uma, né? Nem que seja carinho, né? Uma gratificação, nem que seja carinho. Eu entendi. Mas a gente não recebe nem isso Eu hoje. entendi. Aham. Entendi. Então a gente sofreu por causa do espiritismo. Eu cheguei até a desconfiar que minha mãe, com o trabalho do meu avô, então foi que ela foi colocada no caminho do meu pai para estragar essa missão bonita. Ah, entendi. E quase conseguiu, mas aí que eu entendo que aquilo lá de cima, a força dele é muito bonita. Ele preservou nós, isso aqui é milagre, nós estamos vivos. Eu comia água, mas ninguém acredita. Tá, Eu vamos comia contar tanto essa de- história aí, Aham. então. Então o senhor disse que fugiu por uma janela. Fugir, isso com um só, com uma a janela tinha estava quebrada, então ela tinha uma ponta assim. Entendi. E eu pulei, e eu passei pela fresta daquela ponta, pulei para fora, né? Porque não tinha água nem comida ali dentro daquele quarto, estava preso para morrer. Aí que minha conclusão chega para morrer, deixou lá sem água, sem comida, era para morrer. Aí um dia eu ia morrer mesmo, sem O água. senhor lembra disso? Lembro. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha perto de 2 anos, meado de 2 a 3 anos. Aí eu pulei naquela fresta, caí lá fora, daí nunca mais ela me aprisionou. E aí eles não acreditaram, e eu falei, aí ela conversou com minha mãe, ela disse, não, meu filho, ele pulou dessa fresta, mas essa fresta era uma sala assim, um quarto assim, fechadinho, sem nada. Absolutamente nada. Ok, tá. Tá, então depois disso, então bom, vamos voltar. Certo. O seu pai sempre foi um adventista. Sempre, roxo, E nossa, foi. Cristão, oh meu Deus. ele vinha aqui, porque era de outra denominação, né? Era isso, né? Tá, o nome do seu pai, O só meu- pra, desculpa, Sim, você continua. Alvino Arthur Allen. Ok. Aham. Desculpa. Não, daí. Agora também fugiu o que eu ia falar. Ele vinha Mas aqui, ele o senhor vinha estava com dizendo bichinha. que ele era roxo. É. É, Ah, ele- sim, Adventista. sim. Ele Aí ele vinha vinha, né? Nós morávamos aqui atrás numa meia água, né? Aham. E ainda tá de lembrança. Daí ele vinha, né, com aquele monte de revista das adventistas, sabe? Isso em que época? Década de 70? Não, 80, né? Ou 90, né? Eu nasci em 80. 78, vocês falaram que ele ficou 8 meses aqui cuidando. Pois Ah, é. é. Depois disso, foi depois de 78. Ok. Porque daí eles já eram grandinhos, né? Ele vinha. Quando ele vinha do Rio pra cá, ele chegava na igreja aqui, né? E daí ele trazia, mas ele nunca convidou nós pra ir até. Ah. Nunca convidou. Ele queria congregar nós em casa, sabe? Ah, Aí ele vinha, ele botava uma revista, né? E eu já sou bem, sincera dizer, sou pouco de ler. Não Sei. gosto muito de ler. Eu Mas sei. ele vinha. Ele dormia em cima das revistas. Eu não tomava olha. café, Ele dormia. então eu não comia nada. Não, Cuidava muito da saúde. Ele era vegetariano. Vegetariano. Ele Olha, que a gente fazia defendia. ele comer alguma É. coisa que Então a gente agora eu defendia. pergunto uma coisa. Sendo ele tão cristão e adventista, como ele foi se casar com a sua mãe espírita? Eu acho que ele não sabia. Não sabia. Eu acho que não. Beleza, bonita. E Ah, aí mas eu por acho que que você ele não acha que sabia. agora é espírita? A avó era espírita porque ela eu vi muitos casos, e, por exemplo, que nem você falou agora, exatamente, você falou agora, quando ele falou, vamos ver ela, você ficou melindrosa, exatamente por causa disso aí. Ela, um caso bonito desse, né? Que então nós podíamos abrir o nosso peito e dizer, oba, sim, vamos ver a avó, né? E ela devia dizer, mas nós já aconteceu isso no passado, né? Outros americanos, até eu falei para você, né? Vem, fala, tu vai embora. É que ela minha mãe, mas agora ele que está historiando, está vendo uma história, ele pode vir lá e ela pode dizer, eles tiveram, sim, tiveram abundância, né?
Eu acho que ela falava que nós tínhamos abundância, nunca faltou nada para eles, tinha tudo bom de molhar. Mas nunca aconteceu isso. Nós nunca tivemos bom de O molhar. Ali não se importava com a família, não. Não? Não. Essa eu vou falar a verdade. Pode falar. Ele não se importava. Para mim, ela fala, que nem se você aparecer na frente dela, o meu esposo. Aquilo ali, o Ali, pode ser, ela preservou, porque ela casou com ele, então perante de Deus, meu esposo. Né? Mas eu acho que na minha Então interpretação... ela não seguiu ele. Entendi. Ela queria que ele seguisse ela. Entendi. Então era pro outro lado. Sim, mas daí... Sim. Né? Então, na verdade, quem criou os filhos foi a Adelaide, a mãe dele. A mãe. Criou... Esse que fez um concurso público aí, só que ela não dava valor para o dinheiro para os filhos, não. Olha, se falar tudo que tem que falar, por isso que eles são, eles dois, o meu cunhado é bastante ela. Que daí ela, nesse É espiritismo... estranho assim, porque tipo, eles guardam muito segredo, que a gente não sabe. Não sabe, exatamente. E Quando eu era criança, que eu estava na avó, chegou um rapaz muito bem vestido, 2 rapazes lá, e entregaram o diário do meu bisavô. Estava escrito em inglês e não estava datilografado como o Birajara me falou, que tem uma cópia. Estava à mão. Sei. E daí meu tio guardou. E depois o diário sumiu e a gente nem pôde ler. A gente nem teve chance E ele de falou tentar que traduzir. queimou, ele falou que Depois ele falou que tinha destruído, porque sabia que muita coisa, tipo, ruim tinha acontecido na família por causa daquilo. O Bira veio aqui na sua casa? Não, ele mandou e-mail. Ele nunca veio aqui? Não. Aqui a gente começou agora, né? Vocês me responderam. O Bira fez um trabalho em cima do ele tem uma tese doutoral. Ele mandou por e-mail. Você tem a tese doutoral? Tá ali no meu computador. A tese dele é um documento defendido na USP de São Paulo, a melhor universidade do Brasil. E o meu avô, que nem meu pai falou pra mim, ele ficava, o sonho dele era realizar o sonho do pai dele. Que era essa super igreja. Não acompanhava os raciocínios dele. E daí com mais os filhos, tudo mais difícil. Aí que eu acho que é o espiritismo, entende? Aí que eu entro com porque todas assim, essas frequentar o espiritismo, pelo menos enquanto nós, né, que o Conhece pai tá casado ela? com a mãe, ela nunca frequentou. Não. Nunca. Tanto que ela até guardava o sábado. É assim. Ela agia como adventista. Mas e hoje? Hoje ela é cristã. Ela Mas não não é guarda? adventista. Não guarda o sábado. Não guarda o sábado. Mas ela continua sendo cristã. Tipo, da minha época, da época que a mãe casou com o pai, a gente nunca soube dela em espiritismo. Essas coisas. Só se ela teve alguma coisa quando foi criança, adolescente. Sim, honrada. Quer dizer, espiritismo alemão, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Espiritismo que a Alemanha chama de honrado. Honrado. Mata uma pessoa e ganha honra. Ganha honra. Aí ela podia entrar numa firma que não tolerava entrar mulher na mesma, não tolerava entrar mulher, era uma firma masculina, mas como ela era honrada, ela foi testar o que significava honrada, ela entrou na mesma. Você é honrada dela, entrou, conseguiu trabalhar na mesma porque era uma mulher honrada. É esse espiritismo da igreja dos alemão, que eu chamo dos alemão, né? Eu nunca ouvi falar isso. É honrado, é o espiritismo Vocês conhecem isso? É da igreja menonita também. Da igreja menonita. Também, Também a igreja evangélica de Confissão Luterana do Brasil trabalha com isso e a igreja menonita também. Então, em suma, daí então inclusive resultou alguém no Brasil aqui falou, reclamou, sem eu saber, né, que a Alemanha devia pagar uma indenização para mim. Daí então eles moveram a Alemanha e veio aqui no Brasil um representante da Alemanha, um tal de Ginter Schick e Gisela Schick. Eles vieram para indenizar eu. Então esse homem aí, ele falava que eles matavam, é isso que eu digo, é isso que tu falou que não sabia. Eles falavam que, ele revelou, porque então no grupinho da elite, eles tinham que responder tudo que fosse perguntado, eles tinham que responder. Então, esse Ginter Schick, ele falou que eles matavam sim, e ensinavam como matar para os amigos. Pai, mas que nem eu vejo assim, né? Que nem a gente sabe que a avó nunca, né, assim, foi no espiritismo, essas coisas assim. Não, nisso ela não foi. Eu penso assim, os dois se conheceram, como a gente sabe, se conheceram, os dois
se encantaram, a avó se encantou com a obra que o vô falou. Só que assim, na teoria é uma coisa, né? Eles sonharam, programaram, mas na prática aconteceu tudo diferente. Tudo diferente. Como o pai falou pra mim, quando o vô ia pra missão, ele pedia pra avó esperar. Mas a dificuldade, a fome, tudo acontecia, ela acabava indo para outro lugar. Tá, mas espera aí. Quando o vô ia para a missão, o vô, você diz o teu avô, pai dele. Pai dele. Tá, então vamos voltar. Então o teu pai tinha que missão? Ele tinha missão que ele, lá em Goiás e Minas Gerais, então ele queria levar essa missão dos índios Carajá, meu pai queria fortificar isso. Porque o teu bisavô havia plantado. Então ele deixava a família, pegava o ônibus e ia embora para lá. E ficava quanto tempo lá? Ficava, segundo minha avó, 1 ano. Segundo minha mãe, né? 1 ano. Um ano inteiro? 1 ano inteiro. E deixava a sua mãe e vocês dois? Sim, só com ela mesmo. Só com a tua mãe. Só com Daí minha ele mãe. queria minerar, ele foi minerar, daí foi minerar, procurar tudo, porque ele achava achar uma grande pedra para fazer dinheiro missão. Para fazer a missão. E de outro meio ele não conseguia. Ele não conseguia. Daí que eu Ele pedia entendo. ajuda aqui, ajuda ali, daí, não se mexiam, né? Quando ele veio daí, pra cá, daí que eu ele entendo. começou a se misturar com os políticos ali no Rio de Janeiro. Mas daí não adiantava mais, que tinha uma fonte de uma organização de inimigo que já tinha detectado ele, e daí nada mais dava certo para ele. Já tinham detectado ele, que ele queria fazer perdeu a perna, né? Um atentado à bomba. Faleceu sem a perna. Muitos anos depois. Ele perdeu ele falou para mim, Gabriel, eu estava indo assim, e quando eu quando eu vi a bomba, eu pulei no chão, mas a perna que impulsionou ficou no ar, essa bomba pegou. Mas Deus ajudou que pela força da bomba, né, ele perdeu a perna. E onde ele estava? Ele estava lá para aqueles lados de Minas Gerais mesmo. No garimpo? No garimpo, né? Esse meio é terrível. É terrível. Né? Aí foi onde a sogra pegou e sofreu pra caramba. Não sei como, não sei dizer como que ela ficou sabendo. Pediu lá, não sei pra quem lá, helicóptero pra ir lá pra remover ele. Daí disse que veio. Daí ele lá não queria que ela viesse, ficasse lá cuidando das coisas dele. Daí veio uma junta. Daí ela disse, não, eu não vou deixar você ir sozinho. Daí veio uma junta. Não saíam como eles como que pretendia, planejavam, dava errado sempre, como se o inimigo tampasse, fosse na frente, o inimigo ia na frente e ia tampando tudo. O vô é uma pessoa que ele nunca murmurou. Nunca. Não. Dava errado, ele não murmurava. Nunca. Sei. A minha avó perdia Ele ia a mais a cabeça. luta ainda. E ele não. Ele vinha pra cá, quando eu nasci, a mãe fala que ele veio, ficou 8 meses, ficava comigo dia e Ficou noite cuidando no colo, dela, né? falava pra mãe, eu tenho que cuidar dela e vou cuidar dela. E não esquentava a cabeça, não esquentava a cabeça. Entendi. Daí ele pegava e falava, não, agora eu tenho que voltar pro Rio, tenho que ver se eu consigo um patrocínio, consigo um automóvel para uma obra, alguma coisa. Daí ele ia, conseguia, entregava, só falava com a mãe, conseguiu o que eu queria. Aí depois, quando eu tinha uns 10 anos, ele apareceu de novo aqui, daí falando da missão de novo, que não era para deixar morrer o sonho, que era para que ele ia levar tudo nós para lá, para a missão. Missão dos Carajás. Para a missão não só dos Carajás, que ele falava, Deus é Deus para toda criatura, e até para os canibais a gente tem que ir lá e eles têm que ser salvos. É o sonho dele. E ele só falava nisso. Da missão dos índios, de todos os índios. Que a gente tinha que dar um jeito de ir para lá, que ele ia dar um jeito. Ele ia pegar toda a família dele, os filhos, netos, e ia fazer isso. Ia montar uma igreja que funcionasse. Daí eu falei pra mãe, até a mãe, por que o vô não era membro de nenhuma igreja adventista? Daí a mãe falou, quando ele estava lá, ele era visitante daqui. Quando ele estava aqui, dizia que era de lá. Ele E sempre ele não tava dizia visitando onde os ele era adventistas, mas membro. nunca Entendi. nenhum. Sabe, membro, ele tá Tem que numa tá casa. fixo, fixo numa casa, né? E vinha, daí quando eu tava com 20 anos, que daí ele ficou, preso 7 anos lá no Rio de Janeiro, que a avó foi lá libertar Preso? ele. Por quê? Não, mas não era Isso também a na gente não cadeia. sabe. Ele Não era ficou cadeia. lá numa casa e ninguém sabe por que até hoje. Só sei que veio uma denúncia pra minha avó foi lá, pegou a Polícia Federal, estouraram o cativeiro, ele tava no chão, comendo de um pratinho no chão, bem doente, com problemas cardíacos. Voltou pra cá falando a mesma coisa. Chegou na rodoviária, olhou pra nós, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo deu certo, com as revistinhas na mão.
tudo deu certo, tudo vai dar certo. Demorou 7 anos. Ficou lá. Ficou. É, mais ou menos que ele ficou na mão, né? Que tinha uma senhora que tirou ele do hospital, que ele quebrou a bacia, né? Ele já tinha só uma perna, né? E daí ele foi, daí essa senhora ia lá fazer visita para ele. Eu estou passando o que me passaram. Né? Ok. Então, ela se dizia enfermeira e ia visitar os velhos lá naquele hospital. Mas daí, pelo comunicado que veio para a sogra, que era um hospital de indigentes que ele estava. Entendi. Né? Eu não lembro o nome agora do hospital lá. E ela ficou muito comovida com ele. Aí quando ele deu uma melhora, só que ela teve que comunicar a família, porque ele não lembrava nem da família aqui. Aí ele pegou e deu o nome para essa senhora que dizia que era enfermeira, né? Inclusive muito parecida com a sogra, né? Aí ela conseguiu liberação para levar ele para o apartamento dela. Foi lá onde que ele ficou nessa situação. Ele vinha, fugia de lá para cá, vinha um pouco aqui, quando ia lá. Daí quando ele estava muito acabadinho já, ela prendeu ele lá para ele não sair mais na rua. Daí disse que E ele, ficou porque ele 7 queria anos. daí vir para cá. Porque demorou para conseguir É, a nossa, Polícia deu. Federal para É, o apoio da justiça para conseguir tirar ele de lá. porque daí eu nem sei quem passou por louco E ali, que era 7 outra. anos, então. 7 anos ele ficou nessa situação. E agora já faz quando? coisa, 11 hein, anos que ele Gabriel? faleceu. Assim, é interessante. E veio Agora, falecer? Ele voltou, já ele vê o voltou inimigo. adventista, voltou normal, igual ali, como naquela foto ali. E Foi a última vez. nesse período ele não mandava cartas para você? Não, nada, Nesse nada. período de 7 anos, não. Mas como? Ele Quando ficou ele preso. ligava, a outra tirava o Foi o telefone na mão. porteiro, se eu não me engano, que denunciou pra minha avó. É. Ele ficou preso, ele não saía. É como se ele tivesse morto, ele não saía de dentro daquele quarto. Choro preso lá. A gente acha que... Ela achava que... Porque o meu avô, ele era um mistério. Ele vivia envolvido com político, pegando coisas. Se envolvia com dinheiro, com a missão. E a gente acha que essa mulher, ela estava querendo alguma coisa. Achando que meu avô tinha alguma herança. Por ele ser americano. Daí, porque ela sempre queria que minha avó mandasse os documentos todos dele. Queria que minha avó assinasse papéis. Então a gente acha que ela queria forçar ele a assinar alguma coisa em relação a isso. Entendi. Quanta coisa, hein, Gabriel? É muita coisa. Mas é tudo é o inimigo, né? Que a gente entende, né? Uma força contrária ao bem, né? Uma força. Então eu vejo assim, eu vejo uma força política, por exemplo, eu sou sincero, dos católicos, a força política dos católicos, então eu vejo assim, o Brasil, como se eles tivessem já conversado, o Brasil é nosso, católico, fosse dos católicos e dos alemãos. Então eles se entenderam lá, se dividiram. Né? Então aí veio o Allen ali, e daí mas chegou um aqui para trazer uma igreja diferente, uma igreja aí de bem, uma igreja de caridade, mas então não. Então aí eu acho que é aí que ele sofreu deu. É uma força fenômeno invisível, um conflito, exatamente. Aí, vamos lá então, rapidinho, para a gente entender um pouco melhor. Você contava então que o seu pai, ele vinha para cá esporadicamente e voltava para a missão, passava um ano lá. É isso. E nesse período que vocês ficavam longe dele, como que vocês sobreviviam? Comendo água. Nós, a primeira vez que Mas a ele sua mãe não trabalhava? trabalhava, e o pai, ele só veio conhecer nós, nós tínhamos 16 ou 17 anos que ele veio aqui para Curitiba. A primeira vez, nós ficamos desde os 2 anos até 16, 17 anos aqui em Curitiba, sem ter visto o pai. E daí que ele apareceu aqui, porque minha mãe se preparou para os Estados Unidos e encontrou ele lá, encontrou ele lá no Rio de Janeiro, daí eles vieram para cá. Eles se encontraram por um acaso. Vieram O para Boca cá. Volta. Pois é, e daí então... Porque ele tinha ido para os Estados Unidos. Que época é isso? Ele foi para os Estados Unidos, as crianças eram pequenas, ele pediu para a avó ficar. Mas como ele demorou, ela veio para o sul. Quando ele foi onde ela tinha pedido para ela ficar, ela não estava mais. Eles nunca mais conseguiram se encontrar. Daí ele foi... Quando o pai já estava com 16 anos, a avó decidiu ir atrás dos parentes dele, como se ele estava nos Estados Unidos. Tirou o passaporte e tudo. E quando ela chegou lá, ela deu de cara com o vô. Os dois se encontraram. Rio de Janeiro. Daí ele voltou pra cá. Voltou para cá. É a primeira vez que ele veio para cá, né? E daí aí que é o problema. A mãe passou para ele, que estava cuidando bem de nós,
E ela trabalhava, funcionária pública. Aí que eu tenho minhas interrogações quanto à minha mãe. Entendi. Por causa que ela não passava alimentação. Ou que nem, por exemplo, eu fico às vezes, que nem eu nem sabia que existia assistência social de igreja. Então, já que nós comia água, mas tem assistência da igreja. Por que, que ela não falou para a igreja? Ó, meus filhos estão comendo água. Nossa, a igreja ia trazer tudo que é alimento para nós. Isso foi em que época? O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 52. Nossa, já tinha isso. É, você vê. E daí então ela, para mim ela era para nós morrer. Eu acho que para mim eu digo, ó, aquele lá de cima que não deixou nós morrer. O seu irmão também, na mesma circunstância? Meu irmão comia, ele dizia assim, Gabriel, coma a camisa para nós não morrer. A camisa dele estava tudo assim, comida assim, ele comia a camisa, o Alvim. Dentro de casa? Dentro de casa, que nós não tinha alimento, né? Então ele comia, mas comia assim mesmo, ó. A gente comia assim água e a roupa para chupar o suco. Ele dizia, Gabriel, chupe o suco da camisa. Então por isso que as interrogações com minha mãe, sabe? Quase que então ela foi plantada, quase que plantada no caminho do meu pai para ludibriar. Ele acreditou, ah, sim, é isso que eu tal. E meu pai caiu na, tipo de uma armadilha, né? Caiu na armadilha, casou com minha mãe, né? E as interrogações são isso. Como que minha mãe não deixava comida? Aí deixava assim como eu digo, né? Uma temporada tinha comida, mas aí terminava aquela comida, daí não tinha mais. Aí era a outra comida que nós comia, que eu dou mil graças a Deus, é o leite Kennedy. Então nós morava ali na José de Alencar, naquela casa sem banheiro, sem água encanada, né? Mas tinha uma casa ali tinha uma casa de mudos e surdos. Então eles ganhavam proventos dos Estados Unidos, leite Kennedy, trigo Kennedy. Então dali nós ganhava, aquela mulher lá, ela pegava, não sei que jeito ela se comoveu com nós, e dava uns pacotes de leite ali, certo fio, né? Pó. Leite em pó, aquele leite em pó dos Kennedy, eu acho que tu até se lembra, certo? Lembro. Aí aquele leite ali, nós quebrava, quando tinha aquele leite ali, nós quebrava, botava no bolso assim, e botava enchia o bolso assim, e ficava comendo aquele leite ali. Aquilo ali, em parte eu digo que nós não morremos de fome, né? Por causa daquilo? Por causa daquilo. Isso ali é soja, nutritivo, né? Sei. E sem falar que nós fazíamos brincadeiras. Eu e esse meu irmão lá que foi no asilo de louco, tem esse problema psíquico, foi internado. Mas em parte eu atribuo a isso, que nós passamos muita fome demais. Então nós brincava assim de fazer surpresa. Nós usava essa palavra mesmo. Se o Márcio mandou fazer surpresa. Pegava aquele leite ali, aquele leite lá dos Kennedy, né, que eu chamo leite dos Kennedy, tinha o maior amor. Os caras distribuíram leite aí, comida aí para todo mundo aí. E os brasileiros não olham eles ali daqueles olhar bonito que eles, nossa. Então tava ali aquele, amassava lá e fazia aquele surpresa. Eu amassava lá e comia assim, com um copinho assim, comia aquele leite. Nossa, mãe, eu acho que ali, então, aí hoje eu vejo que isso ali não é uma alimentação. É só para não morrer mesmo, porque o certo você come a comida normalmente já não é suficiente, quase, né? Imagine não comer água e comer uns leitinhos lá. Comer um leitinho que a gente se virava e na brincadeira a gente brincava de comer um leitinho lá amassadinho. E quando você pedia comida para sua mãe, qual era a resposta dela? Ela gritava e dizia, veja aí como vocês resolvem. Ela engasgava a voz, fazia uma voz horrível, gritava com nós, eu estou atrasado para o meu serviço. E saía fora, ia para o serviço sabendo que nós não tinha comida, que nós tinha pedido comida. E à noite, a mesma coisa? Mesma coisa, assim como eu digo. A gente, de dia e de noite, a gente chegou, a fome era tanto que não sentia mais dor de fome. A gente não sentia mais dor de fome. Assim, passava a terça, passava a quarta, daí comia numa quinta, né? Daí eu falo para a Oiva, aí lá onde ela mora agora, no Guabirutuba, ali eu tinha saído do seminário, né? No seminário, graças a Deus, comi, claro,
Eu estava dentro do seminário, né? 3 anos. Aí comia, todo dia, café da manhã, aí comida regular, 3 anos. Né? Mas eu saí do seminário, aí eu fui para casa da avó, daí a gente é acostumado lá em casa que não come, né? E daí mais um homem, um vizinho, um homem lá, ele era pobre e não entendeu aquilo ali. Ele ficou perplexo, aí ele foi lá desesperado, ele foi lá num campo baldio, lá sabe essas abóbora? Ramo de abóbora? Ele arrancou aquelas abóboras lá e trouxe um braço de abóbora ali e pegou uma panela lá em casa mesmo e colocou a água e cozinhou aqueles ramos de abóbora lá. Terminou de cozinhar, nós comemos todas aquelas abóboras, aqueles talos de abóbora, folha de abóbora, flor de abóbora. Nós era, não Tá sei, bom. incrível. Amigo Gabriel, outra pergunta. Você chegou a conhecer o seu avô? Não, o meu avô não. Nunca viu? Nunca vi e fiquei com aquele negócio. Era pra dentro de vocês, mim. querido, a bisavó mandou dinheiro. Mandou dinheiro. Mas a minha mãe, novamente, né, aqueles pontos de interrogação, pegou dinheiro que era para levar nós para os Estados Unidos, não levou nós E e ele gastou morava em dinheiro. que estado na América? Aí eu não sei, né? Não sei. Eu sei que quando eles foram embora daqui era no Peru Lima, né? Não, O avô nasceu. ele nasceu. Nasceu lá, Nasceu. né? O avô nasceu lá. É, nasceu na missão, né? O teu avô? Ele nasceu, o meu pai. Meu pai Nasceu em em Lima. Lima, Peru. Lima, Peru. Certo. Que o meu avô estava fazendo a missão, né? Daí ele nasceu lá. Nasceu em Lima. Na missão em Lima. Mas ele Peru. tem o passaporte americano. Tem um passaporte americano. Você tem o passaporte dele? Eu não tenho, só acho que a carteirinha de Só RG. RG. A cópia da RG. RG em português? Ou Não, brasileiro? dos Americano? americanos, RG americano. Depois ele se naturalizou. Depois ele se... ele se- eu não sei se ele ficou se naturalizou. A mãe falou que fazia isso. Ele tirou, então ele fez, então Fez. conseguiu fazer. Ele perdia tudo, ele não importava com nada, lembra? Então vocês não podem tirar o... Se ele não tivesse naturalizado, Brasileiro, né? vocês poderiam ser cidadãos americanos. Ter o passaporte americano. É. É porque essa que o Xerox tivesse tendo aí? Mas não é grande coisa também, Não, viu? também é. Vou ser bem honesto. Eu acabei de vir de lá agora, Sim, sim. faz 2 semanas. Sejam brasileiros, que é a melhor coisa do mundo. É verdade. É a melhor coisa do É mundo. verdade. Seja brasileiro. Brasil é o melhor país do É mundo. verdade. Não tem nada melhor que o Brasil. Sua Viu? história não é fácil. Tanto que o avô veio pra cá, né? É verdade, é isso aí. ó. Olha, Ele deu O a pai vida dele não aqui. queria, ele Então, desobedeceu e veio, é. né? Só que tem uma coisa, você não era nascido ainda quando teu avô faleceu. Não, eu não tinha nascido, morreu em 45, eu nasci em Em 52. 1945. então o senhor jamais teria conhecido ele? Não, ele nasceu em 52, Sei. então, né? 7 anos depois. É. Mas assim, Gabriel, você vê então que se nós formos lá na casa da sua mãe, tem dificuldade de falar com ela? Tem, mas Não muito por ela, É. mas pelo meu cunhado. É, Ele pelo- é cheio de Ela também não sistema. tá bem, né? Não Deus tá me bem. livre. Ah, É Passa aqui muito a cheio cópia de do sistema. RG. Esse aí de brasileiro, não? esse é brasileiro. Brasileiro, ele tirou brasileiro mesmo. É, Alvino Arthur Allen. Filiação, Alvin Nathan Allen. Luella Goodrich Allen. Norte-americano. Nascido em Lima. Ele tirou... Não é o tio Cleverson. O tio Cleverson veio pegar o carro. Não. Bom, essa aqui, ó, não é uma identidade brasileira. Olha, é na identidade de estrangeiro. É? Não é identidade brasileira. Não, né? É estrangeiro. Ele não se naturalizou. Provavelmente não se naturalizou. O que vocês precisariam conseguir saber é se ele tem se ele foi naturalizado americano. Deve ter sido. É, sim. Assim, isso foi. Foi? Foi. Uhum. Então teria que pegar algum documento dele. Daí vocês poderiam tentar pedir. Você consegue tranquilamente. Sim. Você também deve conseguir. O seu pai passa para você. Uhum. Até bisneto consegue. O senhor é neto e neto. você é bisneto. Isso. Então ele consegue e você consegue. A senhora não consegue e nem você consegue. Só quem é Não, na filho. verdade ele é filho, né? Então, Ele é filho, eu sou neta. daqui. É. Os seus filhos também conseguem.
Todos eles. Mas aí tem que ir atrás do documento, pega com a sua mãe, aonde estão os documentos do teu avô. Se tem alguma carteira, algum passaporte dele, que caracterize que ele seja americano. Aí entra no site da Embaixada Americana e verifica a questão de naturalização. Eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível. Né? Bom, vamos lá então. Vamos voltar um pouquinho. O que o senhor sabe da história do teu bisavô? Ele foi missionário em Lima e depois? E em Goiás também. E em Goiás. Em Goiás também. Ele veio dos Estados Unidos no início de que década? Década de 40? De 20. De 20. De 20. Desculpa, 20, né? De 20, não sei se 20. Ele chegou no Lima primeiro? Eu acho que chegou primeiro Em Lima. Foi em Minas. em Lima, chegou em mas aqui no Brasil em 20. No Lima Peru, então ele chegou em 1900 e pouco. Antes de 1920, acho que ele chegou Sei. em Lima Peru. Sei. Porque ele chegou em 1920 aqui, né? Hum, No Brasil. Em Goiás. Entendi, Então ele entendi. chegou antes de 1920 e ele estava em Lima Peru. entendi. Acho que é isso aí. Entendi. Tá. E aí então, o que o seu pai contava do seu avô? Fala algumas coisas rápidas. Como é que ele era, o espírito dele, como é que era assim a maneira dele ver as coisas, de encarar a vida. Sempre cristão, sempre só tinha cristianismo, só positividade, né? Só coisa boa mesmo, Sei. só coisa boa. Se preocupava com o Com o próximo, próximo, ajudar os índios. ajudar os índios, Ah, e estabelecer a missão mesmo. sei, Isso aí que era o forte do avô mesmo. sei, né? aham. E então teu pai pegou isso dele Pegou isso, e deu continuidade. tentou dar continuidade, Tá. Não conseguiu, Como queria, Quer dizer, né? na Como verdade a que- gente nem sabe se ele conseguiu lá alguma coisa ou não, né? Porque aqui mesmo quando ele veio, ele foi chamado para pegar 2 Kombi de São Paulo para trazer para Curitiba, para missão, né? Hum, Só que daí não deu para ele pegar, né? Por problemas familiares. Ah, é? Por problemas familiares. Né? Por quê? Porque tinha muita coisa que ele não queria que a sogra, porque a sogra deixava ele muito para trás, né? A sogra? A sogra não queria. Ela mãe queria da- sempre estar lá minha- na frente. minha mãe, Ela sempre queria estar lá na frente. Por quê? Ele chegou aqui na nossa casa e falou, Gabriel, eu preciso pegar 2 condução lá em São Paulo. Só que nós sempre vivemos com um salário bem baixinho, né? Entendi. Baixa Né? renda. Totalmente baixo, né? Mas criei meus filhos com a graça de Deus, né? Aham. Tudo aí. Essa aqui era Beira Rio, né? Conseguimos comprar esse terreno na Beira Rio. Aí depois que eles se arrumaram aqui, mas não tinha nem gás, não chegava aqui. Tá bom. Mas tranquilo. Daí Graças a Deus. Vai, ele pediu pro Gabriel ir junto. Acabou a luz. Pode falar. Daí ele pediu pro Gabriel, daí nós não tinha dinheiro daí daqui pra lá tinha que se locomover de ônibus, Sei. né? Então daí ele veio trazer as condições de lá pra cá, né? E daí não tinha. Daí ela falou assim, eu pedi pra mãe então as passagens, né? Pra ajudar um pouco. Daí ela ficou assim, né? Disse que não, que ela não podia saber. Uhum. Então ele inventou outra coisa para ver se ela dava uma de mão, porque dinheiro ele não tinha. Ele tinha palavras bonitas, mas dinheiro nunca. Quando ele queria vir para cá, ele pediu, não sei para quem lá dinheiro, eles davam para ele Sei, vir. sei. Aí assim não deu. Quando ele abriu o jogo, ele queria saber para que era o dinheiro. Ela queria saber para que era o dinheiro. Daí ele parece que soltou para ela que tinha que ir para São Paulo e queria levar o filho. Não, de jeito nenhum. Não arrumou mesmo. Não arrumou e aquilo foi se passando, ele se aborreceu, quando nós vimos ele tinha ido embora para São Paulo. Ele nem se despedia. Ele dava um jeito, não sei como que ele arrumava a passagem, se mandava.
Essa coisa triste mesmo. Então essa é a revolta dos filhos, né? Que foi interrompido, que a gente viu. Foi E que tá, interrompido, Daí ele situação voltava e falava pra nós, mas tá indo, tá, vai dar É, certo. por- nunca por- dizia que não estava Vai dar certo, vocês vão ver, certo. vocês vão ver, vai dar certo. Nós por- vamos- Profetizou em cima dela que ela ia ser cantora, que ia viajar o mundo. ia escrever Da livro Em cima dela. em cima dela. Ia escrever Desde livro. que eu nasci. É, Daí desde- ele só vinha quando era meu aniversário. Depois dos 20 anos ele veio de novo, que é aquelas fotos ali que eu tô com ele no colo dele. Daí ele me chamou, falou muita coisa, assim, de Deus. Falou que era pra mim escrever um livro. Só que ele não tinha me contado do meu bisavô, né? Ele não tinha contado. Ele falava dele, como que ele tinha vindo pela mata, que ele pegou jacaré, que ele matava a cobra, que ele sabia se comunicar ouvindo as formigas, colocando a cabeça no chão. Olha. Ele tinha aprendido muita coisa com os índios, muita coisa. Daí ele queria, Agora não. tinha muitos amigos índios, Agora daí ele não. queria ensinar a tribo, a língua indígena Sei. para nós, daí ele falava um monte de língua para nós ao mesmo tempo, sabe? Que era curto tempo, né? Daí ele falou, olha, eu vou querer que você escreva um livro, né? Escreva esse livro. Umas palavras muito maravilhosas lá, que era pra mim ser Como ela se mais comunica bem, hein? Sim. Fora do comum. Não, ela é comunicativa. Eu já sou bem pra trás, né? Ela, e a outra é a mulher daquele que pegou o carro agora. Esse é genro. parente também? É filha minha e irmã dela. Meu Ela é rapaz que genro. pegou a né? cunhada meu, É, genro. marido do meu irmão. Então vocês têm quantos filhos? Tem 4. 2 casal. Dois casais. 2 casal. Eu, o pai dele, Tá. a minha irmã, Ele é teu sobrinho. É. E ela é tua filha. e E a ela menininha, também. Tá. Então ele. Tá. o filho do meu irmão mais velho. E daí tem o irmão mais novo que é solteiro. Tá, agora uma Não pergunta. Ninguém da família tá na igreja. Na Adventista não. Não. Ninguém. Da igreja. Nesse trauma. Em função dessa situação. Dessa O pai situação. acabou indo estudou no Adventista, depois foi pro seminário luterano. Daí a gente foi criado na luterana. Daí quando eu cresci, daí já não deu certo, porque daí eu tinha aquela sede de conhecer a palavra e daí não começou a não dar certo, porque os luteranos eles são bem diferentes. Sei. Daí comecei a ter problema com eles. São muito parecidos. Sim, eu sei. Daí comecei a ter muito problema com eles, aí saí, foi a primeira que saí de lá. Daí me revoltei. Falei, não, Deus não existe, a Bíblia ninguém segue, é tudo uma mentira. Olha Então só. pronto, então Deus não existe, então vou ficar no mundo, né? Falei, vou pro mundo. Daí engravidei dela. Totalmente revoltada, engravidei dela. Aí saí de casa, daí depois, daí o pai continuou na luterana com a mãe, meus irmãos. Daí depois, só que eu continuei ali com Deus, entendeu? Falei, não, Deus, tem alguma coisa errada, alguma coisa tá errada. Não. Em Continuei algum estudando. momento essa situação toda te revoltou ou não? Com certeza, porque nós não tínhamos família. A gente não tinha família. Eu ia pra escola, o pai ganhava só pra compra pra luz e água, não sobrava um centavo. A avó, ela também gostava de viajar. Ela quase não aparecia aqui, e no verão ela ia sempre pro Rio de Janeiro, para outros lugares. Ela também gostava de viajar. A gente não sabia nada E ela do tinha passado. recurso? Tinha. Esse que dói, que ela tinha recurso. Federal. É. Podia bem ajudar. Podia. E Não quando podia. aparecia que ela se pegava com o pai, brigar. é. As brigas, o problema era as brigas que me A- revoltavam, é. não só eu, como meus irmãos. Até hoje, e esses dias ali, eu bati nessa tecla para ela, eu tipo, desesperadamente para que ela entendesse o mal que ela fez. Ela desconversa, mas eu dizia assim, Ela é uma pessoa muito apegada eu ao dizia mundo. assim, ó, aqui é Brasil, o lixeiro tinha barriga cheia, o catador de papel barriga cheia. Ela queria desconversar que a vida, não sei o que, eu disse, não, mas nós não tinha comida, nós comia água, nós não tinha comida. Ela desvia Aí ela tudo. queria se colocar em outra posição, eu disse, não, mas o lixeiro tinha barriga cheia, o catador de papel barriga cheia, e nós não tinha. Você não tinha nem assistência social de igreja. E ela Se mesma deixou não tem faltar nada. essas coisas. Ela mesma não mora num conforto nenhum. Mas com recurso. E ela tem recurso? Aposentada com bom recurso. Mas não tem nada, assim, nada. Mas Daí, por isso que não. Depois disso, quando eu saí da luterana, eu fiquei um tempo afastada, mas estudando a palavra. Eu queria saber o que estava errado, porque eu queria que a igreja praticasse aquilo que estava falando.
Daí o meu vizinho acabou se convertendo, o pastor Virgílio. Daí ele começou a fazer o culto aqui, já perto de casa, e eu comecei junto com ele ali, estudar a palavra, que era na igreja evangélica pentecostal Fonte da Vida. Sei. É que nós estamos Daí ali a agora, gente né? estudava muito a palavra, então eu amava aquilo. E eu via testemunho neles. Via que eles viviam aquilo que eles estavam pregando Entendi, e tal. entendi. Daí ali eu fui estudando, daí fui pregando também, cantando. Daí Você prega? Aham. Daí a gente começou a pregar, daí fui Ele levantar também. evangelista. Sempre tive aquela sede, né, mano? Aquele evangelismo da Ela madrugada. tem diploma com trabalho com criança, ela já liderou juntamente com o cunhado dela jovens, então ela tem bastante experiência. Entendi. Na verdade, tipo, agora que eu descobri que meu bisavô era assim. Daí todo mundo agora tá rindo de mim, falando, agora a gente descobriu porque você é desse jeito. Daí, Porque em, toda, eu tenho em, aquela toda, sede. em toda igreja que a gente ia, levantava pessoas falando que Deus Eu fico até com tinha vergonha. uma obra muito grande na área específica de missão. Uma pessoa até falou, Não, onde eu vou? uma pessoa em especial, ela falou que a obra dela era lá na Amazônia, né? Era com índios. Só que até aí eu nem sabia, porque até as histórias que meu avô contava, ainda a mãe até falava assim, não sei se é muito verdade dele, né? Não porque sabemos se é ele muito ficava verdade, meio se ele tava louco, lá mesmo ou não, né? Mas deve ser verdade. Eu tinha o mesmo pensamento que ele, né? Agora, E nessa igreja a gente teve a oportunidade de trabalhar. Daí a gente começou a levantar o departamento de criança, departamento de jovem, fazer evangelismo, ir atrás dos drogados, ir atrás das prostitutas, ir atrás dos traficantes. ela que levantou a igreja, ela que Começamos a fazer um o trabalho, rapaz sim. se converteu, o pastor, que era um rapaz se converteu, ficou pastor, e daí ele alugou um barraco, né, um barracão, que transformou em igreja, um barracão transformou em igreja, e ela que saía catar as pessoas na rua, aqui tem uma igreja para vocês Não irem. precisava nem ir lá, a gente se reunia aqui, vinha jovens aqui, muitos jovens assim que Deus mandava. Aqui e era uma falava- igreja, aqui era uma, aqui, até hoje, por assim. causa que era mais de 100 Aí eu tava pessoas falando, aqui meu dentro. Deus, eu tava preocupada, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Se vir todo mundo aqui, daí como é que nós vamos conversar? Aqui era uma Porque igreja. automático, tipo, chega um, chega outro, daí, pode orar agora, pode, essa pessoa tá com problema e tal, né? Só que daí começou a acontecer aqueles problemas dentro da igreja, aquela perseguição, aquele De negócio novo, assim, né? tipo... De novo. Tipo, dele deixar dentro Para do nós é sempre quadrado. de novo, né? Sempre Tudo de novo. tudo ela, porque só ela, porque os planos dela, porque tudo que ela faz, ela que tem que fazer. Daí nós tínhamos um programa na rádio também. Tinha o nosso, não, o da Adventista e o nosso em seguida. Daí começou a acontecer um monte de fatores assim que eu comecei a falar, também tá errado, não tá mais certo também, esse negócio também não tá Eu mais que eu Sabe acho- por que que Aí aconteceu agora- de novo uma vacilada? Sei lá se Agora, tem uma outra coisa no ar aí. O que não, eu- daí agora tipo, eu peguei e saí. Falei, eu não vou Agora servir tá Deus sem dessa igreja, maneira. né? Eu Tá não sem posso igreja. servir a Deus, tipo, se eu for fazer uma visita, se Deus me toca de orar, de repente eu não posso ir. Estou debaixo de maldição. Não, Agora, falei, não existe isso. Né? Sou convidada para pregar na outra igreja, não dá, não pode. Vou fazer alguma coisa, ou vem alguém aqui em casa, não podia orar. Chegou o ponto de não poder orar, porque tinha medo que eu dividisse a igreja. E a igreja... Chegou ao ponto absurdo de a gente não poder fazer vigília sem comunicar A com igreja. família. A O igreja... problema é que a vigília Então- acontecia sem Então, programa. Sim, eu acho que sempre. isso daí Assim, a gente ia conversando. Isso daí não, ao meu ver, eu acho um absurdo. Porque, imagina, eu fico imaginando o pai lá de cima, olhando pessoas se reunindo para buscar ele, Sei. e outra pessoa querendo impedir que isso aconteça. Se eu pedir que isso aconteça, 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 se eu pedir que isso